بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وقال تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وقال تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Caros, respeitosos irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Após o Eid, nós vínhamos falando sobre a união dos muçulmanos, em especial neste momento de festa e de alegria para todos, e nós mencionamos que uma das mensagens deste dia é de nós juntarmos e unirmos pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, que isto traria grandes benefícios para nós como comunidade e como uma nação. Estimados irmãos e minhas irmãs, quando nós olhamos para o que está a acontecer neste momento, num dos lugares mais sagrados no Islã, no Masjid al-Aqsa e nos seus arredores, o que vem em mente é o versículo do Corão, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Não divergeis, não luteis, porque isto causará a fraqueza, a desunião, e a desunião trará a fraqueza dentro de vós. Portanto, o Corão fala da desunião como uma causa da nossa fraqueza, e contrapartida, quando nós formos unidos, inshallah, nós teremos aquela força que tinham os companheiros do profeta alayhi salatu wassalam, apesar de limitados recursos, mas porque tinham fé e tinham união, conseguiram conquistar vários territórios. Hoje, infelizmente, somos muitos com recursos, mas porque estamos dispersos e divididos, não conseguimos nem sequer convencer ao Ocidente da nossa potência. Estimados e respeitosos irmãos e minhas irmãs, a aula de hoje é uma aula especial sobre a história e o historial do Masjid al-Aqsa. Muitos de nós estamos confusos o porquê das nossas manifestações. Porquê que devemos de manifestar? Está em causa os direitos humanos apenas, ou está em causa um historial por detrás desses locais, algo muito além de apenas direitos humanos? Muitos muçulmanos estão divididos nas suas opiniões. Isto porque nós não estamos inteirados na causa da Palestina, na causa do Masjid al-Aqsa e dos seus arredores. Não estamos inteirados e não estamos a par do historial deste local. Eu, inshallah, irei muito resumidamente falar sobre este local. Nós todos sabemos o quão
significante e importante é o Masjid al-Aqsa no Islã. Masjid al-Aqsa foi o nosso primeiro Qibla. Masjid al-Aqsa é a terceira casa de Allah mais sagrada na terra, após Haram em Meca, Haram em Medina, vem este Masjid al-Aqsa. Terceiro, Masjid al-Aqsa foi centro dos profetas. Maioria, se não todos os profetas, passaram por Masjid al-Aqsa, por Jerusalém. Quarto, Masjid al-Aqsa será de onde Isa alayhi salatu wassalam irá trazer de volta o din de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele virá para aquele local, irá conquistar, derrubar o Dajjal e a sua tropa e trará de volta o din. Então esses Masjid al-Aqsa, conforme os versículos que eu recitei, é um local abençoado. Allah subhanahu wa ta'ala diz, antes da profecia de Muhammad alayhi salatu wassalam, assim como depois da profecia de Muhammad alayhi salatu wassalam, este local foi sempre um local abençoado. Nós tivemos a oportunidade de escutar os versículos Alladhi barakna, Alladhi barakna, Alladhi barakna. Em 4 versículos do Corão, Allah subhanahu wa ta'ala diz, nós abençoamos aquele local. Jerusalém é um centro histórico, não só para os muçulmanos, assim como para os judeus e os cristãos. Sempre foi um local religioso. Antes da vinda do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, isto estava na mão dos cristãos católicos daquela altura, dos romanos, que eram o superpower que dominavam o mundo. Aqui interessa-me trazer a história após a vinda do profeta alayhi salatu wassalam e após o Islã. O que o Islã fala sobre a história do Masjid al-Aqsa e o seu historial? O profeta alayhi salatu wassalam, quando foi enviado em Meca e depois de habitar Meca e Medina, ele foi visitar Masjid al-Aqsa e mostrou a importância de Masjid al-Aqsa, tanto que virou os primeiros salats, fez em direção a Masjid al-Aqsa. E um dos episódios da ascensão do profeta alayhi salatu wassalam aos céus foi de Meca para Masjid al-Aqsa e de lá para o encontro com Allah subhanahu wa ta'ala. Então sempre no Islã deixou-se claro que este local é tão importante para os muçulmanos, assim como é importante para os outros, e é um dos locais sagrados. O profeta alayhi salatu wassalam deixou este dunya. Foi o khilafat de Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr radiyallahu anhu, ele ficou o khalifa, o sucessor do profeta alayhi salatu wassalam, durante pouco mais de 2 anos, e nessa altura ele não fez nada, ou melhor, não chegou a conquistar o Masjid al-Aqsa, mas sempre existiu aquele calor e aquela importância do Masjid al-Aqsa. Depois de Abu Bakr radiyallahu anhu, chegou o Khalifa Umar, o califato de Umar radiyallahu anhu, o terceiro Khalifa no Islã, através do qual Allah subhanahu wa ta'ala fez o Islã expandir muito mais naquela península árabe. Umar radiyallahu anhu chegou a conquistar vários países, várias terras, e uma delas foi Masjid al-Aqsa. Quando o profeta alayhi salatu wassalam deixou este dunya, uma das coisas que ele deixou preparado foi a tropa chefiada por Usama. E esta tropa foi enviada no tempo de Abu Bakr radiyallahu anhu. Os historiadores dizem que a área da tropa de Usama era esta área da Síria, Jordânia, Palestina, toda essa área. Eles tinham que ir lá transmitir a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, o da'wa, propagar o verdadeiro din de Islã. No tempo de Umar radiyallahu anhu, ele enviou um reforço composto por vários sahabas, mas entre eles 3 principais. Número 1, Abu Ubaida ibn al-Jarrah.
que era o chefe a liderar esta comitiva. Segundo foi o famoso Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu. E terceiro, Abdullah ibn Amr. Três sahabas foram à Palestina e aos arredores fazer chegar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Ubaida ibn al-Jarrah, como chefe, foi pela frente na porta principal para fazer chegar o seu da'wah. Mas durante dias eles não deram nenhum acesso e eles não conseguiram entrar naquele território. Isto porque eles já haviam estudado a profecia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam e eles já sabiam que da maneira que Umar está a conquistar este local não vai ser exceção. Eles vão tomar conta deste local também e eles vão conquistar Masjid al-Aqsa e vão conquistar tudo aos arredores. Só para vos recordar, estava ainda na mão dos romanos, que eram católicos e cristãos na altura. Quando Umar radiallahu anhu envia estes, passado alguns dias, eles são autorizados a entrar. E eles logo são colocados uma condição e disseram que isto não vamos a nenhuma guerra. Não vamos a nenhuma guerra. É importante dizer que todas as vezes que os muçulmanos conquistaram aquela terra, não houve derramamento de sangue. Atenção a este pormenor. Sempre que os muçulmanos conquistaram, não houve derramamento de sangue, ao contrário das vezes que foi conquistado pelos judeus e outras, nas cruzadas, etc., sempre houve derramamento de sangue e muitas vidas perderam-se nessas guerras. Então entra Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Eles colocam a condição: não queremos guerra, vamos a um acordo, mas este acordo tem que ser na presença de o Khalifa Umar, não será na vossa presença. Do outro lado, estamos a falar, Umar radiallahu anhu está em Medina, não há comunicação como nos dias de hoje. Abu Ubaid ibn al-Jarrah, ele envia a carta, ele permanece naquele lugar, diz que olha, a condição para eles nos entregarem o Masjid al-Aqsa é de que você deve vir pessoalmente. Umar radiallahu anhu, ele não toma decisão pessoalmente, sendo ele o Khalifa, ele chama outros sahabas. A maioria dos companheiros e sahabas foram da opinião que Umar não deveria deixar Medina naquele momento. Assim como ele enviou vários grupos e deu completa confiança, deve também deixar na mão deste grupo de Abu Ubaida ibn al-Jarrah, ele não deve seguir para a Palestina. Umar radiallahu anhu, por fim, leva a opinião de Ali radiallahu anhu. Isto indica que havia um respeito entre eles. Muitos acham que havia uma inimizade, mas não, havia um respeito muito forte. Umar radiallahu anhu leva a opinião de Ali radiallahu anhu, que diz que olha, minha opinião é diferente dos restantes. Minha opinião que você deve seguir. Tratando-se de um local abençoado, um local diferente dos outros, um local sagrado, você deve avançar e deve aceitar esta proposta. Umar radiallahu anhu leva a opinião de Ali, decide e segue para ao encontro de Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Chega na Síria, chega na Palestina, naquela região. Era tudo junto, Jordânia, Síria, Palestina, era tudo Sham. Quando chega lá, ele assina o acordo, registra na pele, assim como hoje nós registramos em papel, eles registravam nas peles dos animais, registra aquilo na pele. Umar radiallahu anhu, depois de assinar aquilo, ele pessoalmente entra para limpar Masjid al-Aqsa, porque eles na altura não haviam deixado sinais da religião islâmica, não havia nada. Então ele foi limpar aquilo pessoalmente. E depois de limpar, atenção, número 1, eu disse, foi uma conquista sem derramamento de sangue. Número 2, ele aceitou que os cristãos e os judeus, que naquela altura eram praticamente marginalizados pelos cristãos, que pudessem vir
e habitar aquele local, sim, com certas condições, mas que tinham liberdade igual aos restantes. É importante frisar esse aspecto. Todas as três religiões, cristã, judaísmo e islamismo, todos tinham acesso e liberdade. Prontos, estava na mão dos muçulmanos. Umar radiallahu anhu conquista aquilo. 16º ano de Hijra. Então, o profeta alayhi salatu wassalam faleceu, veio o califa do Abu Bakr, depois no califato do Umar, é conquistado e fica na mão dos muçulmanos durante 500 anos aproximadamente. Umar radiallahu anhu agora pretende regressar a Madinatul Munawwara, mas no regresso ele decide visitar todas as outras localidades, uma vez que saiu e as viagens não eram normais naquele tempo. Então deixa-me visitar outras localidades. E uma das coisas que ele insistiu, disse: "Oh Abu Ubaida, eu quero ver onde você está a ficar. Se Allah aceitou e usou a si para conquistar esta localidade, você deve ser uma pessoa de muita grande aceitação perante Allah subhanahu wa ta'ala. Eu quero ver a sua casa." Abu Ubaida disse que não, tu não vais conseguir ver a minha casa. Disse: "Mas eu insisto, eu quero ver a sua casa." Disse: "Oh Umar, tu vais ver a minha casa, mas prometes que não vais chorar." Quem está a falar? Líder de uma tropa, o general. Quando o profeta Umar radiallahu anhu insiste, Abu Ubaida leva a Umar para a sua casa. Quando entra, o que a gente deve estar a imaginar? Uma casa cheia de seguranças, uma casa grande, um palácio cheio de proteção e todo o conforto. Não. Ele entra numa casa bem simples e humilde. Encontra apenas um pedaço de pano e pergunta a Abu Ubaida: "O que você usa este pano para quê?" Ele diz: "À noite, este é a minha cama. À noite, este pano é a minha cama. E de dia, este pano é onde eu costumo alimentar e servir o meu almoço." Então, Umar radiallahu anhu perguntou: "Mas onde é que está o teu almoço?" "Hoje, geleira, frigorífico, micro-ondas, fogão." Então perguntou: "Oh Abu Ubaida, você é o general, onde está teu almoço?" Ele tirou alguns pedaços de pão seco. Subhanallah. E a gente diz, um general, naquela altura, sem nada para comer, o que tinha para comer era pedaços de pão seco. E nem tinha local de conforto para dormir. Está a conquistar um território. Está a conquistar Baitul Muqaddas. Essa era a simplicidade. Umar radiallahu anhu disse: é por causa desta simplicidade sua humildade e sua servitude para o din que Allah subhanahu wa ta'ala abriu as portas da conquista. Vamos em diante. Quem era este Abu Ubaida ibn al-Jarrah? Aquele que o profeta alayhi salatu wassalam disse: "Likulli ummatin amin, wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida." Todos os povos têm uma pessoa de total confiança. E a pessoa de total confiança do meu ummah é Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Certa vez, o pessoal veio de Yemen, que agora o Islã está a expandir em Yemen. Precisamos de alguém que seja líder, que seja teólogo, que seja imam, que responda aos conflitos internos, que seja um mufti, que seja tudo numa única pessoa. O profeta alayhi salatu wassalam disse: levem Abu Ubaida, não encontrarão alguém melhor do que Abu Ubaida para responder a todas as vossas preocupações e necessidades. Então, agora os muçulmanos estão dentro de Al-Aqsa, estão durante 500 anos, nós dissemos. Mas o sistema de Allah subhanahu wa ta'ala, passado algum tempo, muda as situações. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Há situações que aparecem e Allah subhanahu wa ta'ala diz a causa disto: وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala quer fazer diferença da verdade da falsidade, quer separar as coisas.
Allah subhanahu wa ta'ala quer colocar a verdade de um lado, a falsidade do outro lado. Mesmo hoje em dia, no conflito, Allah subhanahu wa ta'ala quer ver através disto quem são as pessoas que estão no haqq, quem são as pessoas que estão no batil, quem está do lado da verdade, pacientar, e quem está do lado da falsidade. Houve situações de hipocrisia, muitos que aparentemente levavam aquela máscara de Islã, de muçulmanos, mas que na verdade foram os tais que prejudicaram mais o Islã por causa da sua hipocrisia. De dentro, de fora eram muçulmanos, mas lá de dentro não eram muçulmanos e nada tinham sobre o Islã. Portanto, chegou uma altura que os cristãos lutaram pela Palestina, pelo Aqsa, e eles novamente voltaram a levar aquilo. E aquilo nós chamamos da primeira cruzada. Eles conquistaram aquele território das mãos dos muçulmanos. E naquela batalha, 70.000 dos muçulmanos tornaram-se shahid, tornaram-se mártir. Muito sangue foi derramado. Alguns historiadores dizem que a cidade, porque não era uma cidade muito grande, nem era uma cidade muito habitada, era uma coisa pequena, mas muito sangue foi derramado. O sangue chegava até o tornozelo das pessoas naquela cidade, corpos por todo lado. E isto, através disto, eles conseguiram entrar. E o reinado deles, muito resumidamente, durou durante 90 anos. 90 anos. 90 anos eles dominaram aquilo. Nos 90 anos, irmãos, eu disse, Islã entrou sem derramar. Islã, quando entrou, deixou todos liberdade igual para todos. Eles, quando entraram, depois de derramar tanto sangue, eles eliminaram todos os vestígios do Islã. Não havia nem sequer azan, muito longe o salat, vestígios de masjid. Onde era o masjid? Era um local para os animais. Eles lá pastavam os animais, na'udhu billah. Agora, Allah subhanahu wa ta'ala tinha o seu plano também. Havia um grande santo, Nurullah Zangi, rahmatullah alayhi. Ele era... Só tem um episódio sobre ele. Certa vez ele sonhou com o profeta sallallahu alaihi wasallam durante 3 noites consecutivas. O profeta sallallahu alaihi wasallam a dizer a ele: venha-me salvar, venha-me salvar, venha-me salvar. E este indivíduo estava em Dimashq. Ele saiu de lá da Síria, depois de tanto sonhar, foi a Madinatul Munawwara. E havia lá alguém que ele sonhou. Ele procurou por essa pessoa. Quem é essa pessoa que veio no meu sonho? Até que achou a tal pessoa. E ele disse: onde é que você reside? Ele disse: para minha casa é aqui. Quando foi na casa dele, ele disse: o que é este carpete aqui no meio? Você pode me dizer o que é, para que serve? Ele disse: não, isto aqui é para embelezar. Diz: levanta lá o carpete. Quando levantou, encontrou um túnel que saía da casa daquele indivíduo até a campa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eram indivíduos da Espanha que tinham como objetivo tirar o profeta sallallahu alaihi wasallam, Allahu alam para que efeito, mas queriam tirar o profeta sallallahu alaihi wasallam daquele local. E este indivíduo de Dimashq sonhou o profeta a dizer: venha-me salvar. Ele foi lá, descobriu e prontos, protegeu a campa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Este Nurullah Zangi, ele disse que não, nós temos que trazer a casa de Allah de volta. Masjidul Aqsa não pode ficar nestas circunstâncias. Islã morreu praticamente, mas a minha vida já está nos fins, já não tenho forças. Mas ele tinha alguém com o nome de Salahuddin Ayyubi. Ele delegou Salahuddin Ayyubi para conquistar novamente a Aqsa. E inshallah nós iremos continuar daqui para frente numa aula. Para hoje fica já esta parte. Depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foi conquistado por Umar e a sua tropa radiyallahu anhum, e durante 500 anos ficou nas mãos dos muçulmanos. Após 500 anos, pouco mais ou menos,
os cristãos voltaram a reconquistar Aqsa e os seus arredores, e ficou nas mãos deles durante 90 anos. Daqui para frente, inshallah, vamos continuar numa aula. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.